A minha vida é uma vida de buscar palavras, né? Quando você busca informação e se torna jornalista, você também busca as palavras para entregar para as pessoas, para passar a informação. E a minha vida foi uma busca de palavras, profissionalmente e também na maternidade. E isso é muito importante falar, sobretudo para as novas gerações que chegam com uma linguagem que é a linguagem das redes sociais e que tudo é transmitido também pelas redes sociais. Cobrir uma tragédia não é viralizar em tragédia, não é turismo de tragédia. É uma missão muito importante, dificílima e que exige respeito ao que as pessoas que estão vivendo essa tragédia, o respeito que elas merecem. Eu trabalho feliz. Eu sempre trabalhei feliz. Porque eu vejo propósito no que eu faço. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Olho no Olho. E a minha convidada de hoje é uma âncora que está há 2 décadas na noite da televisão brasileira. Mas mais do que isso, ela é uma mãe que lutou pela filha, uma jornalista que se posiciona quando precisa e mais do que isso, é uma pessoa que oferece um abraço quando às vezes ela não tem nada para dizer. Hoje eu tô com a âncora do Jornal da Band, Adriana Araújo. Tudo bem, Adriana? Obrigada. Eu tô muito feliz de você estar aqui, muito feliz. Muito obrigada pelo convite, pelas palavras, estou feliz também. Adriana, eu sou muito cuidadoso quando eu falo de auges, porque acho que a gente vive auges durante toda a vida. Acho que a vida é altos e baixos. Mas eu tenho a impressão que você está vivendo o seu auge de popularidade. Como é que você avalia esse seu momento? Você acha que você está no seu auge profissional ou não? Gabriel, eu não sei se eu diria isso, porque eu concordo com você que a vida tem muitos momentos de auge, né? de glória, de conquistas, e tem tantos momentos que você até considera que, acho que acaba aqui essa história, você não enxerga às vezes um caminho, uma maneira de redirecionar. Então, a minha carreira, eu estou fazendo 32 anos de televisão, desde que eu entrei como estagiária da Globo Minas. A minha carreira teve momentos extraordinários, de coberturas que me marcaram profundamente e que eu carrego as lembranças do que eu vivi para sempre. E teve momentos muito difíceis. Então, meu auge profissional, eu acho que eu deixo essa resposta para quem me assiste. Eu te digo que eu considero que eu estou no auge da consciência, da maturidade. Por quê? De entender que ser jornalista é desempenhar um papel social muito importante, que se transformou, de entender que eu desempenho o meu papel diariamente no que eu falo, no que eu escrevo, mas também nas conexões que hoje a comunicação, as conexões estão aí, a gente faz pelas redes sociais, na rua, onde eu vivo, com quem eu encontro. O contato com o outro é que me faz ser a jornalista que eu sou. Então eu acho que a consciência plena disso eu adquiri agora, depois dos 30 anos de carreira. Então, nesse aspecto, sim, é um auge pessoal dessa consciência, dessa maturidade, de todo o passo, de cada etapa, né? Tudo que me trouxe até aqui. Agora, o auge profissional, eu acho que eu ainda quero viver muitos auges ainda. Calma que tá cedo. Eu queria saber como é que você escolhe os temas que você comenta e se teve algum tema que realmente que te fez realmente ficar muito emocionado e a ponto de você ter que respirar e falar, eu preciso falar disso porque é importante. Vários comentários me emocionaram e eu acho que o telespectador, quem assiste, percebe isso. É olho no olho, eu acho. Elogiei o nome do seu programa antes da gente começar essa gravação, Exato. Porque eu sou olho no olho. Eu vou te dar um exemplo recente de um assunto que eu propus e o Mitre aprovou na hora,
que foi as falas capacitistas do secretário de esporte, um comentário sobre essas falas do secretário de esporte aqui de São Caetano do Sul. Eu tenho uma história pessoal de defesa da inclusão e eu senti que eu precisava falar. E foi o comentário mais pessoal que eu já fiz na bancada do Jornal da Band. Por causa da sua filha. Por causa da minha filha, que nasceu com uma deficiência física, se tornou uma médica, mas o caminho foi um longo caminho cirúrgico e ela é uma pessoa com deficiência. As cirurgias não mudaram a condição dela. Minha filha é uma pessoa com deficiência. Então, como a luta pela inclusão dela se tornou a causa da minha vida, quando eu escutei aquelas falas, eu já tinha comentado na rádio e propus para o Mitre que eu achava que justificava. E falei, eu gostaria de fazer um comentário mais pessoal, citando a minha experiência de mãe. E ele aprovou na hora e eu escrevo. Os comentários que eu faço, eu escrevo. Então eu escrevo todos aqueles comentários que eu faço e passo também pelo Mitre, pelo Rodolfo, pelos editores. Exatamente. Mas eles são muito eu. O que está escrito ali passou pelos chefes, os chefes aprovaram, mas é a essência do que eu penso. É a essência do que eu acredito. Então eu acho que talvez, mas é a impressão que eu tenho. Acho que só o público pode dizer isso, mas o público perceba que tem uma pessoa defendendo algo, se posicionando sobre algo que é verdadeiramente a essência do que ela acredita. Eu queria muito perguntar sobre a história com a tua filha. O que tua filha te ensinou? O que ela te deu de lição que você leva? Gabriel, a minha filha mudou totalmente a história da minha vida. Primeiro que a Giovana, quando ela nasce, eu descubro que ela nasceria com uma deficiência, uma síndrome ortopédica, ainda na gestação. Qual era a síndrome exata? Chama hemimelia fibular. É uma síndrome em que a principal característica é a ausência de um osso que se chama fíbula. A gente tem a tíbia, que é esse osso bem forte aqui da frente. A fíbula é um osso que fica atrás, ali na panturrilha, e que sustenta a tíbia. Não ter a fíbula significa que o osso da frente vai nascer arqueado e isso provoca deformidade também nos pés. É uma deficiência complexa. Quando a minha filha nasceu, a primeira lição que ela me deu foi separar o supérfluo do essencial. Quando ela nasce, eu entendo claramente que a partir dali, a minha preocupação teria que ser com o essencial. E o essencial era cuidar dela, o tratamento dela e cuidar do meu trabalho. Porque era pelo meu trabalho que o tratamento dela seria possível. Eu ganhei um foco, um senso de direção. Ela me trouxe um senso de direção, foco. Eu não seria a jornalista que eu sou sem um encontro com a minha filha. Todo mundo, depois que lê o livro, fala assim, mas você é uma mãe, né? Nossa, que mãe. E eu recebo com gratidão. Eu sei que eu me tornei uma mãe e sou uma mãe presente e propiciei para ela muito do tratamento e da jornada pela autoestima, que é a jornada mais importante do que a jornada médica, é a jornada pela autoestima de uma pessoa com deficiência. Mas eu sei o que ela me trouxe. Então, assim, a resiliência que eu tenho, a fé, a esperança, também vem dela. Então, tem uma frase no livro que eu falo, ela nasceu de mim, mas e o quanto eu nasci dela? Eu nasci do encontro com ela. E eu não tenho dúvida nenhuma que a trajetória profissional que eu fiz, a mulher que eu me tornei, a consciência que eu tenho hoje, a maturidade que eu alcancei, tudo isso vem do encontro da minha vida. E o encontro da minha vida é o encontro com ela. É um encontro de alma, é um encontro de amor, é um encontro que eu tenho dificuldade de explicar em palavras. Quando eu fui escrever o capítulo do livro em que eu fui relembrar a sala do parto, escrevendo eu me dei conta de como eu digo para ela, eu te amo todos os dias. E a melhor forma de dizer eu te amo é dizer, eu estou aqui. Eu estou aqui. E essa frase eu digo para ela todos os dias. E direi enquanto ela viver. Eu estou aqui, eu sou a mãe dela. Isso me orgulha profundamente. Eu tenho um orgulho enorme de ser a mãe dela. E ela me transformou, ela me fez a mulher que hoje você diz que está no auge profissional. Não é uma conquista
separada da maternidade. É uma conquista que também veio pelo encontro que a maternidade me trouxe. O que eu falo depois disso? Eu queria que você falasse um pouquinho de como você chegou na Band. Porque você chega na Band ali no finzinho da pandemia, ali no final de 21, Cheguei na Band 22. em dezembro de 21. Como é que chegou o convite? Te surpreendeu de alguma forma? Como é que foi essa negociação? Sim, eu tinha saído, né? Tinha sido demitida da Record e imediatamente não vi um caminho. Não achei que poderia. Você achou que a televisão tinha acabado para você? Eu cheguei a pensar que talvez não tivesse uma outra oportunidade e que eu iria me reinventar. Quieta eu não ia ficar, porque eu sou ariana. A ariano não costuma ficar calado em casa, quieto. Ele gosta de movimento. Mas eu não tinha tomado uma decisão ainda, não tinha tido nem tempo para pensar no que seria. Só passou pela minha mente que talvez eu tivesse que buscar outro caminho. E a Mônica Monteiro me procura, ela estava na Band na época, e ela sabia que eu estava fora da TV. Ela falou assim, eu preciso te levar para a Band, eu preciso te levar para a Band. E aí começou uma conversa. E foram alguns meses, e aí no final do ano de 2021, então, a gente efetivamente combina e eu volto para o ar, mas aí volto no projeto do Boa Tarde São Paulo. E paralelamente a isso, eu fui planejando o programa da rádio. Aquele programa da rádio deu muito certo, né? Coisa incrível, eu vejo as pessoas comentando sobre como gostam de ouvir, de ouvir suas opiniões. O Renan, você viu, também é um Renan Suquevich, está comigo todo dia. Exatamente, cria aqui da Folha. Eu queria muito que você falasse sobre o programa da rádio também, porque ele é um programa que é um pouco mais leve do que os outros programas da Band News. Você quis isso? Rádio é muito diferente para mim. Você nunca tinha feito rádio antes, né? Para te falar a verdade, eu fiz um estágio na rádio quando eu estava na faculdade de jornalismo. Mas foi uma experiência assim, que ficou ali. Soltinha. E depois eu fui para Jornal de Economia, depois fui selecionada para uma vaga de trainee na TV Globo Minas, e assim foi. E aí fui para a TV, que era o que eu queria fazer. E aí chega 2022 na minha vida e tem o programa da rádio. O dia que eu sentei, a minha estreia na rádio Band News FM, eu chorei no ar. Sim. Porque eu vou te falar, eu nunca tinha feito, e porque para mim teve, e até hoje tem, uma carga emocional de relembrar o Boechat e da conexão que eu tenho em escutar rádio. Eu tenho muitas lembranças afetivas, assim, muito do coração, de escutar os meus pais, de estar com os meus pais, escutando rádio e escutando notícia, de me lembrar na infância com eles, quando o radinho de pilha era o que, olha, aconteceu tal coisa, eles comentando a notícia. O rádio, de alguma forma, fez surgir em mim essa curiosidade pela notícia, pelo saber o que está acontecendo. Então eu tenho essa lembrança muito do coração mesmo, de estar junto com os meus pais escutando rádio, de escutar os comentários. E depois, quando eu cheguei em São Paulo, em 2006, faz 20 anos que eu estou aqui, quando eu cheguei em São Paulo, eu descobri a Rádio Band News FM. Eu escutava todas as manhãs o Boechat e eu sabia se eu estava atrasada ou adiantada pelo horário do Boechat com o Zé Simão. Meu Deus. Então, rádio tem uma coisa que é muito interessante, que é você estar muito perto, você se sentir muito perto. E aí, na hora que eu sentei no microfone da Rádio Band News FM, me veio assim, acho que a dúvida, será que eu estou pronta para fazer isso? Que depois de 30 anos, quase 30, né? Eu estava fazendo quase 30 de televisão, eu nunca fiz isso profissionalmente, para valer. Será que eu estou pronta? Será que eu vou entregar para os ouvintes um produto que eles merecem? E aquela emoção de lembrar do Boechat e de sabe assim, quase como se fosse um momento mágico acontecendo. Assim, gente, eu nunca tinha me imaginado sentada na frente de um microfone da Rádio Band News FM. A emoção... Foi embora. E eu sou uma pessoa que se emociona. Eu não sou uma pessoa indiferente. Isso dá para notar. Eu lembro de você no Jornal Nacional. E eu lembro que eu vi você e falei, nossa, ela tem uma cara de menina. Você começou muito menina no Jornal Nacional. Com 22 anos, a minha estreia. Menina.
Criança. Uma criança. Criança. 22 anos no Jornal Nacional é criança. E foi assim, eu saí da faculdade com 21 e fui para um jornal de economia e depois fui, como eu te disse, virei estagiária na Globo, trainee de editora. Então eu fui editora primeiro, antes de virar repórter, mas eu sempre quis ser repórter de televisão, sempre. Adolescente eu dizia que eu seria repórter de televisão. E eu ficava lá, batendo na porta, me dá uma oportunidade. E aí tem uma história, eu acho que eu nunca contei essa história. Por favor, gostamos disso. Por favor. Eu ficava lá, ninguém. Não, nós precisamos de editora, é mais fácil conseguir repórter do que editora, você é boa editora, fica aí como editora. E eu insatisfeita, eu queria ser repórter. Aí, a Lilian Whitfield, eu não conheço a Lilian Whitfield pessoalmente. Nossa. A Lilian apresentava o Jornal da Globo. E naquela época, nos primórdios, não tinha e-mail fechado. Já tinha computador na redação e o correio, as mensagens eram num correio aberto. Não era um e-mail que mandava para cada um. Estou falando de 94. E um dia, à noite, a Lilian mandou um correio. E no dia seguinte eu cheguei e estava aquele bafafá na redação por conta do correio da Lilian. E o correio da Lilian era reclamando de Belo Horizonte. Que a Belo Horizonte não estava oferecendo pautas para o Jornal da Globo, que só estava oferecendo pautas para o Jornal Nacional e não estava oferecendo coisas importantes, que o Jornal da Globo queria ter a participação de Minas e ela reclamou. E eu olhei e falei assim, oportunidade. Fui lá e me ofereci. Falei, vi aí esse correio, já que era aberto, eu falei, vi aí esse correio. E é bom ser jovem, sem noção, você vai se metendo também. Melhor né? coisa, eu sei bem disso. Eu sou um pouco, às vezes, sem noção mesmo. Eu sou até hoje, mas vamos em frente. Você vai se infiltrando, né? Exato. Eu cheguei no meu chefe e falei assim, escuta, eu vi aí esse correio da Lilian reclamando, será que eu não posso oferecer umas pautas para o Jornal da Globo? E ele deixou, ele precisava atender a Lilian, que era a Lilian. Uhum. Ele falou, então tá, então sugere. Só que é assim, você vai trabalhar como editora, aí no outro período você vai fazer a sua pauta, você vai produzir a pauta, vai achar os entrevistados, no outro dia você sai e grava e depois você edita. Então a pauta que as pessoas geralmente vão pra rua e vai ao ar à noite, eu tinha que fazer em 3 dias. Eu produzia, editava, ia pra rua como repórter e depois eu editava e mandava pro Jornal da Globo. E aí ele topou, como eu tinha começado no Jornal de Economia, simultaneamente com o jornalismo eu cheguei a cursar algumas matérias de economia, eu comecei a sugerir pautas de economia doméstica para o Jornal da Globo. As pautas foram aprovadas e eu ia para a rua fazer, não podia ser factual, porque senão ficava velho, mas pautas que durariam ali uma semana, 15 dias. Eu me lembro de uma que foi a da estreia no Jornal da Globo, que era sobre venda de carros usados, que chegou um momento que o carro usado estava muito valorizado, porque estava faltando peças para os novos, estava demorando a fabricação de novos, então com isso o carro velho tinha subido de preço e a comparação do que vale a pena, era uma pauta econômica, bem na pegada do que o Jornal da Globo queria naquele momento. E eu fiz essas matérias, fiz umas 4, 5 matérias e ia mandando para o Jornal da Globo. E não entrava, nada entrava. Até que meu chefe chegou para mim e falou assim, não, você já mandou umas matérias aí, vamos esperar para ver se vem algum retorno. E não entrava, não entrava. Aí eu já estava até achando, vixe, minha carreira de... Lascou-se. Minha carreira lascou-se. A minha carreira de repórter começou e já acabou em poucas semanas. Lascou mais rápido do que eu imaginava. E eu assisti o Jornal da Globo todas as noites, tarde, para ver se a minha matéria entrava. Naquela época era tarde, não era mais entrava. tarde do que é hoje. E não entrava. Aí um dia de manhã eu chego na redação, era uma festa dos editores em volta. Adriana, da Globo. E eu não tinha assistido, porque eu já tinha desistido. Eu achei que já não ia dar mesmo. Aí corri, peguei aquela fita, corri para a ilha, vi a matéria dos carros, tinha entrado. Mais tarde, a Lilian Whitfield manda um correio aberto, elogiando as matérias que ela tinha recebido e dizendo que só não tinha dado as matérias antes, porque estava esperando o futebol, o Campeonato Brasileiro, o futebol, a transmissão do futebol terminar, porque aí o jornal entrava um pouco mais cedo e a audiência era melhor, que ela estava aguardando as matérias para o momento. Gente, a Lilian Whitfield, com quem eu nunca me encontrei pessoalmente, não sabe Ela fez sua carreira. a alegria dessa repórter. Ela fez sua carreira. E eu nunca contei isso. Se a Lilian não sabe o quanto ela foi importante demais ela ter dado um feedback. Imagina, um retorno que ela deu. Ela me deu confiança. Ela
ela fez os meus chefes olharem e falar assim, ué, deixa essa moça ser repórter então, ela pode ser. E eu nunca me encontrei pessoalmente com a Lilian para contar isso. Eu acho que a Lilian vai ver isso e vai falar com ela depois. Eu tenho essa pequena impressão. Não, e eu tenho uma admiração enorme pela Lilian. A Lilian já tinha uma carreira brilhante, depois ela se tornou a primeira apresentadora fixa mulher, que sentou na bancada do Jornal Nacional, depois veio a Fátima Bernardes, outra pessoa que me inspirou demais, que é inspiração, né, que eu também admiro muito. Então, assim, mulheres abrem caminho para outras mulheres, sabe assim? E às vezes, não é assim, porque eu vou fazer algo grandioso. A Lilian se posicionou, ela falou, deu a opinião dela, e se fosse uma opinião crítica, teria me ajudado também. Então, assim, foi um retorno, foi um correio aberto que me abriu as portas. E aí, depois disso, surgiu uma oportunidade para eu ser repórter, e aí coincidiu que era um final de ano que o repórter do Jornal Nacional tinha saído, a repórter que estaria no plantão acabou não podendo fazer o plantão também, ficou um plantão de fim de ano no Jornal Nacional sem repórter. E aí eu fiz uma entrada ao vivo, que foi a primeira entrada ao vivo da minha vida. Eu falei recentemente até no Sem Censura sobre essa entrada. Então, a primeira vez que eu entro ao vivo na minha vida foi com o William Bonner me chamando, sem nunca ter feito uma entrada ao vivo no jornal local, sem efetivamente ter sido repórter do jornal local. Eu já comecei na rede por essa história, que começa com a Lilian. Adriana, você foi correspondente internacional e você fez muita coisa, eu tava pesquisando sobre a sua vida. Você fez muito desastre natural. Sabe, uma coisa meio... Eu falei, caramba, eu lembro que você estava, acho que, no terremoto de Tóquio, se eu não estiver errado. Sim, 2011. Você foi no Rio Grande do Sul recentemente. Os mineiros soterrados no Chile, que essa daí foi... Eu lembro de você entrar ao vivo ali quando o pessoal tinha acabado de sair, se eu lembro bem. Como é que se cobre uma tragédia? Quando você vai cobrir esse tipo de coisa, o que você pensa? Se cobre com respeito. A primeira exigência, se cobre com respeito. E isso é muito importante falar, sobretudo para as novas gerações que chegam com uma linguagem que é a linguagem das redes sociais e que tudo é transmitido também pelas redes sociais. Cobrir uma tragédia não é viralizar em tragédia, não é turismo de tragédia. É uma missão muito importante, dificílima e que exige respeito ao que as pessoas que estão vivendo essa tragédia, o respeito que elas merecem. Mas eu sempre eu fiz isso muitas e muitas vezes. Não, e mesmo antes de ser apresentadora. Quando trabalhava na Globo Minas, muitas e muitas enchentes que eu cobri. Todas essas coberturas são muito marcantes, porque você encontra pessoas muito vulneráveis, numa condição de sofrimento muito, muito profunda. Tem um episódio específico que você lembra que te tocou de alguma forma? Nossa, tantos. Muitas pessoas me perguntam, Gabriel, por quê e cobrir? Por que cobrir? E a resposta é porque informação, diante de um cenário de tragédia, primeiro, a informação é um direito que as pessoas têm. Todas as pessoas querem saber o que está acontecendo. Então, você ser esse elo que vai até o local e comunica, e noticia, e reporta de forma respeitosa, responsável, é uma função tem uma função social. E por quê? Comunicar, reportar, narrar o que está acontecendo no olho do furacão, no momento de uma tragédia, sobretudo quando você está falando de tragédias dentro do Brasil, você, e como o brasileiro se engaja e se empenha em estender a mão, você também é um elo nessa corrente de solidariedade, na corrente de cobrar das autoridades que quando a tragédia aconteceu, o socorro tem que ser rápido, de cobrar o porquê aquilo aconteceu, para que não se repita, e de incentivar essa formação dessa corrente de solidariedade, que o brasileiro faz isso lindamente, e a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024. Então, assim, são essas as razões de estar lá. E histórias que me marcaram, nossa, tantas. A do Guilherme, na enchente do Rio Grande do Sul, acho que foi a que me marcou mais, as pessoas, me marcou demais também, por conta da situação que eu encontrei ele, do abraço no final de uma entrevista, mas sobretudo pelas palavras dele. Eu me encontrei com o Guilherme um ano depois, no ano passado eu voltei lá
para mostrar novamente como estava a região mais atingida no Vale do Taquari, a mais devastada, um ano depois. E eu me encontrei com o Guilherme. E ele ficou me agradecendo, ele queria, porque por conta da corrente de solidariedade, ele conseguiu juntar um dinheiro e dar entrada numa casa. Então ele ficou me agradecendo e eu falei para ele, você não tem que me agradecer. Não foram as minhas palavras, foram as suas palavras, né? As palavras dele comoveram o país. O que eu fiz foi ser a pessoa que soube ouvir, que respeitou a maneira como ele contava a história. E no final conseguiu me oferecer um abraço e acolhê-lo. Talvez o que muita gente faria, o que muita gente teve vontade de fazer. Então esse encontro foi muito marcante. Mas teve um encontro também no Rio Grande do Sul com a dona de um restaurante, que também reencontrei um ano depois. Eu estava lá em Arroio do Meio e vi que numa varandinha, um sobrado, uma bandeira do Rio Grande do Sul, toda esfarrapada, toda suja de lama, no alto desse sobrado, e em volta tudo era entulho, árvore revirada, parecia tinha caído uma bomba em Arroio do Meio. Eu falo isso numa das reportagens. A sensação que a gente vai chegando é que caiu uma bomba aqui. E aí eu vi que na varandinha tinha uma mulher com um rodo jogando a lama para fora, empurrando. E aí eu falei, queria falar com ela, e fui lá. Olha, o que ela me ensinou em 20 minutos de conversa, a resiliência. E aí ela foi me contar a história do restaurante dela. E no meio da lama ela encontra as fotos da mãe dela, que tinha fundado aquele restaurante. E ela me falou uma frase que eu nunca mais vou me esquecer na vida. Ela me falou o seguinte, que ela ia embora daquele lugar, que ela já tinha perdido tudo numa enchente, de novo pegou outra, que ela ia embora daquele lugar, mas que ela não iria embora e fechar as portas e virar as costas e ir embora enquanto ela não deixasse aquele lugar limpo, decente. Enquanto ela não limpasse e juntasse todos os entulhos, todas as taças quebradas, os pratos quebrados, enquanto ela não deixasse aquele lugar digno e limpo, ela não sairia. Uma senhora de 60 e tantos anos. Você sabe o que isso significa? Você enxergar uma mulher que perdeu tudo e que tem essa dignidade de dizer, eu não vou largar a história da minha mãe no meio da lama. Eu vou recolher tudo que eu puder recolher, que eu puder salvar. E no meio ela encontra as fotografias da mãe dela. Nossa, eu me emociono, eu aprendo. Eu acho que ir para esses lugares, fazer essas coberturas, é a maior lição de vida que eu posso ter. Então, assim, as pessoas falam assim, nossa, mas você gosta de fazer isso? Né? Um negócio sofrido, condições precárias, e são precárias, a gente às vezes dorme mal, come mal. Eu falei, eu tiro dessas oportunidades as maiores lições da minha vida. Adriana, teve alguma coisa que você quis fazer na televisão que você não fez e que você gostaria ainda ou não? Bagunça. O quê? Bagunça. Bagunça? Quer apresentar programa de auditório? O Galvão veio aqui e falou a mesma coisa. Gente, as pessoas me falam assim às vezes, Gabriel, nossa, mas você é tão sorridente, você é tão alegre. Eu sou falante, eu sou uma pessoa que adora conversar, que adora papear. E as pessoas quando me conhecem pessoalmente, elas falam assim, nossa, mas você é tão alegre e no jornal é tão séria, parece outra pessoa, parece diferente. E eu respondo, falei assim, gente, as notícias nem sempre permitem ser sorridente e mais descontraída no jornal. Eu gosto de ser, quando é possível. Mas o que eu não fiz em televisão foi assim, uma coisa mais alegre. Eu não seria a pessoa que só iria fazer um programa de festa de... A informação faz parte da minha trajetória. Eu acho que a minha carreira vai estar sempre conectada com informar, com buscar a informação, por tentar compreender o mundo, porque eu acho que ela parte desse lugar. Ela parte de um lugar de curiosidade em relação ao mundo, de querer entender, de querer saber como foi, mas como é que é isso? E dessa curiosidade de menina nasce o meu desejo de virar jornalista e a minha vida está marcada por isso. E tem uma coisa que eu reflito muito sobre isso, que é assim,
A minha vida é uma vida de buscar palavras, né? Quando você busca informação e se torna jornalista, você também busca as palavras para entregar para as pessoas, para passar a informação. E a minha vida foi uma busca de palavras, profissionalmente e também na maternidade. Ao longo da minha vida com a Giovana, eu busquei entregar para ela as melhores palavras que eu poderia entregar para essa jornada da autoestima que eu te falava, que é a jornada mais desafiadora. Para poder contribuir para que ela se tornasse uma pessoa que tem orgulho de si mesma, que tem amor por si mesma, autoestima, coragem, força, entregar as melhores palavras, entregar o meu melhor olhar de mãe para ela, de confiança, era muito importante. Então, a minha busca pelas palavras era do ponto de vista profissional e também na maternidade. E eu acho que a minha carreira está ligada à informação, a informar, a entrevistar, a interagir. Mas esse encontro com o público é uma coisa que, quando acontece, eu adoro. Amo, amo, amo. Mas num telejornal, ele não acontece. Então, quem sabe eu posso fazer alguma coisa além do jornal? Não sei, porque eu sou feliz sendo jornalista e fazendo o que eu faço. E eu posso algum dia fazer alguma coisa diferente. Mas eu trabalho feliz. Sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei feliz. Eu sempre vou, seja para a cobertura da tragédia, seja para um plantão de horas e horas e horas por conta de uma notícia extraordinária, seja uma entrevista, seja o programa da rádio, eu trabalho feliz. Porque eu vejo propósito no que eu faço. Depois dessa aula de jornalismo e sessão de terapia, vamos ficar por aqui. Adriana, eu estou muito feliz, pessoalmente, de ter recebido você aqui no Olho no Olho. Muito obrigado por você ter vindo. Vamos terminar mandando um beijo para Lília? Vamos, Lília Fitfib. Um beijo para você. Fale com a Adriana, por favor. Lília, que bom que eu tive a oportunidade de contar essa história. Que a família sabe, o marido sabe, a minha filha Mas agora sabe. as pessoas vão saber. Mas eu nunca tinha contado. Adriana, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que assistiu a gente até agora. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, mas acima de tudo, pela sua grande amizade. Olho no Olho, volta em breve. Valeu, foi um bom em pé.